Até porque é o seguinte, quando o pessoal acabou chamando de PL do marco temporal, porque é a medida que ficou mais famosa, é uma medida que se colocou, inclusive, como a mais vistosa junto às demandas da bancada ruralista, quem é que patrocinou o PL do genocídio. Eu prefiro até chamar de não de PL do marco temporal, mas PL do genocídio, porque eu acho que é mais pertinente, né? Então, só que o marco temporal, na verdade, conversando inclusive com higienistas, com pessoas que atuam no dia a dia, com lideranças indígenas, o pacote que acompanha o marco temporal é muito pior do que o marco temporal em si. Né? Só para lembrar, pessoal, o marco temporal fala o quê? Eles querem baixar uma regra que diz o seguinte, olha, só indígenas que estavam só terras que estavam ocupadas por indígenas no dia da promulgação da Constituição de 88, que é 5 de outubro de 88, eles podem ser reivindicadas para demarcação, para homologação e demarcação. As outras não, o que é um absurdo, porque tinha muito indígena que, exatamente por conta da ditadura, estava expulso de sua terra. E depois é que voltou a democracia, que puderam voltar a pleitear suas terras. Mas o PL ele não trata só disso, já seria um absurdo se fosse por si, mas ele não trata só disso, né? Ele faz o seguinte, por exemplo, o Brasil durante muitos anos teve um cuidado gigantesco com os índios não contatados, com os índios isolados, que não significa que nunca tiveram contato com o resto da sociedade, mas que esse contato não é sistemático. Então, mantiveram, por regra, um cuidado para mantê-los desse jeito, para não influenciar na vida deles, né? E protegê-los externamente. Esse PL faz o quê? Ele permite que, em situações de utilidade pública, né, possa ter intermediários para ação estatal. Na prática, o que é utilidade pública? Pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. E que intermediários podem ser esses? Podem ser entidades particulares, nacionais ou estrangeiras. O pessoal coloca que isso aqui foi colocado no projeto para permitir missões religiosas para catequizarem índios não contatados, levando doenças, levando tudo que tem, porque o sistema imunológico deles é mais frágil, não teve contato com vírus e bactérias como nós. Não só isso, proíbe terras demarcadas já de serem ampliadas, o que impede erros de passado serem corrigidos, prevê a retomada de territórios indígenas que teriam, ao longo do tempo, entre aspas, alteração dos traços culturais. Ou seja, um governante pode ser sommelier de indígena e falar, olha, esse aqui deixou de ser indígena, está usando o celular, ou por qualquer outra razão, e começar um processo de perdimento de terra, das terras. Né? Se aquele grupo, de repente, na opinião desse governante, deixou de ser indígena. Né? Ele permite também que tem um outro ponto que é extremamente violento, que permite a dispensa de consulta prévia aos indígenas para instalar bases militares, implementar rodovias, implementar hidrelétricas, como o Belo Monte, como aquelas do Rio Madeira, como aquelas do Tapajós, que estão prontas para serem construídas. Né? Ele facilita a contestação do processo de demarcação, ele permite a celebração de contratos de produção dentro das terras indígenas com não indígenas, na prática deixando plantações sob o controle de brancos, permite plantio de transgênicos, o que é uma tragédia, porque os indígenas cultivam há séculos sementes tradicionais, crioulas, com uma diversidade genética incrível, e aí os transgênicos vão contaminar esse processo, permite que o poder público instale rodovias e ferrovias, lembrando que grandes genocídios como os dos Waimiri, Atroari e Roraima durante a ditadura foi por conta da instalação da BR-174. E só não foi pior, só para terminar, eu fiz uma apanhada, ele pode falar o dia, amanhã inteiro sobre as tragédias do PL. E só não foi pior, porque a Duda Salabert, deputada do PDT de Minas Gerais, conseguiu tirar do texto, por um acordo lá, a questão do garimpo, porque estava permitido também garimpagem e mineração em terras indígenas, né, que é o antigo sonho do Bolsonaro. Só que a Duda Salabert conseguiu tirar isso na última hora. Sakamoto, bom dia, prazer falar contigo. Eu acho que o que a nossa audiência quer entender agora é o trâmite dentro do Congresso Nacional. Então, muito bem, a gente teve essa medida draconiana, como você salientou aí com muita propriedade, aprovado, acho que 283 contra 15, alguma coisa, não lembro exatamente, né, o número de cabeça, mas foi uma vitória bastante expressiva. A gente viu o Demore dizendo que por pouco, 155, né?
por pouco não tem uma margem para promover uma mudança ainda mais estrutural e mais séria. Dá conta para a nossa audiência, nesse momento, que quer entender o que acontece em seguida. Isso segue para o Senado? Como é que você enxerga a correlação de forças no Senado? Parece que o Pacheco disse que ele tem uma postura bastante distinta do que o Arthur Lira está fazendo na Câmara. Faz um arrazoado, por favor, para que a nossa audiência entenda o que acontece a seguir. Olha, bom dia, né? Tudo bom contigo também. Tem dois atores fortes que podem mudar esse resultado. Percebe que eu estou falando 2 e não 3, eu não estou falando da presidência da República, porque se isso for aprovado e o Lula vetar, certamente eles vão derrubar o veto do Lula. Né? E não precisa de menos votos do que os votos que estão aí, precisa de 257 na Câmara para derrubar o veto do Lula e 41 no Senado. Então, o que acontece é que quem pode mudar essa trajetória agora da tragédia, né, é o Senado e o Supremo Tribunal Federal. O Senado Federal vai a votação, vai a análise, o Senado não vai ter a mesma pressa que a Câmara teve, o Pacheco, como você bem colocou, é mais sensível, né, a isso, a Câmara Revisora como um total é mais sensível a isso, tem muita gente lá, claro que foi ou quer ser governador, né, de estado, mas, ao mesmo tempo, há uma pressão maior, no Senado é mais poroso a esse tipo de questão, inclusive porque isso tem repercussões internacionais. O Brasil, ele corre o risco, né, de sofrer um revés nas articulações que está tendo, por exemplo, com a União Europeia, com o Acordo de Livre Comércio Mercosul-União Europeia, né? Corre o risco de ser punido internacionalmente, inclusive por fundos de investimento soberano de países da Escandinávia, que tem horror a ver indígenas sendo massacrados no Brasil. E vamos lembrar que as maiores taxas de preservação ambiental estão em terras indígenas, porque eles cuidam melhor das terras indígenas e controlam sua própria casa do que acontece em parques nacionais ou em reservas biológicas. Então, o que acontece? O Senado é mais poroso por essa pressão econômica, poroso a pressão empresarial, porque tem muita coisa lá dentro que é o choque da doideira. Então, o Pacheco pode segurar, vai ser um trâmite mais lento, tudo isso mais. Contudo, é claro, a Câmara e o Senado estão em guerra por conta do trâmite das MPs, por conta de uma série de razões, na prática, por disputa de poder, né? O Lira e o Pacheco estão em pé de guerra. Então, é claro que se o Pacheco segurar também, o Lira vai fazer pressão, vai também fazer o seguinte, então não está soltando o que a gente quer, porque uma coisa que vocês aprovaram e querem, a gente vai segurar também ou a gente vai mudar. Então, já aconteceu antes coisas assim. Por exemplo, a Câmara dos Deputados aprovou durante a gestão Bolsonaro uma mini reforma trabalhista terrível. E o que o Pacheco deixou fazer? Deixou caducar. Né? Os senadores deixaram caducar e emputeceu a Câmara, né? Que depois retaliou. Mas vai ter que ser dosado isso aí, e o Senado talvez ele não vá negar por completo, ou seja, talvez passe inclusive o marco temporal em si, mas outras coisas o Senado tire e limpe para garantir que como se fosse um bode na sala, tire o resto e deixe só o marco temporal, o que ainda assim já é uma tragédia. Do lado do Supremo Tribunal Federal, a partir do dia 7 de junho agora, começa a julgar o marco temporal. Vamos lembrar que o Supremo começou a julgar, está 1-1, um Edson Fachin contra o marco temporal e um Cássio Nunes Marques, claro, também a favor do marco temporal, e vai ter esse julgamento. E os ministros estão bem divididos com relação a isso. Eles não queriam legislar, eles não queriam criar um novo foco com a Câmara, e aí, ponto de $1 milhão. O pessoal pergunta, mas qual que é os interesses da Câmara com isso? Os ruralistas, claro, todo mundo conhece o interesse. O Centrão, pressionar o governo. Os bolsonaristas, não é nem a questão dos indígenas. Eles querem, na verdade, pressionar a Câmara com os outros dois poderes, tanto com o Executivo quanto com o Judiciário. E aí tem um ponto também interessante, porque é o seguinte, o Judiciário, se o Judiciário vai e barra essa mudança, se o STF barra e interfere, o pessoal da Câmara da Oposição vai falar, olha lá, ó, o STF se metendo, Xandão se metendo, o pessoal se metendo, olha lá, e vamos manter aquela faísca de briga entre a Câmara e o STF, que interessa bastante ao bolsonarismo. Léo, deixa eu te fazer uma pergunta. Primeiro, bom dia, é um prazer ter você aqui com a gente. Para a gente terminar esse nosso papo com você, a gente conversava aqui, eu, César e Vivian, sobre o que fazer com o Arthur Lira. A gente perguntou, inclusive, até para a nossa audiência. Ele
aparentemente age como imperador do Brasil, primeiro-ministro, mesmo sem a gente ter um parlamentarismo no Brasil, e parece que mesmo a articulação política não funciona, tendo ministério, tendo emenda, tendo orçamento, o que fazer com o Arthur Lira? Essa é a pergunta de $1 milhão que eu deixo para você terminar aqui a nossa participação com você, Léo. Fácil, hein? Bem facinho. Bem facinho. Olha, o que acontece é o seguinte, o Brasil mudou de presidente, mas manteve o primeiro-ministro Arthur Lira. Né? Na prática, foi isso que aconteceu. Né? Ele controla inclusive decisões do governo, o governo pode voltar para a história, ou seja, agora, hoje, pode voltar ao que era durante o governo Jair Bolsonaro se a Câmara rejeitar a MP da reestruturação. Então, o que acontece? Lira tem um poder muito grande, a base do governo tem 130 deputados, essa é a base do governo real, né? O governo Lula tentou, quando entrou, Lula tentou reeditar a forma de acordo que ele estabeleceu nos seus primeiros governos, mas era uma outra realidade. O Lula fez o quê? Vamos distribuir ministério e repartir poder. E aí deu União Brasil, MDB, PSD, que não são necessariamente partidos mais à esquerda, mas vamos distribuir poder para eles, que eles vão votar com a gente, mas a realidade foi outra. Depois de Bolsonaro e antes de Bolsonaro, são duas realidades diferentes, né? Na verdade, depois de Temer, porque Temer liberou dinheiro pra cacete para não ser processado, para não ser caçado, processado, sofrer impeachment. Ele pagou, tinha banquinha dentro da Câmara para distribuir dinheiro, para distribuir emenda em dia de votação contra a cassação do Temer. A mesma coisa com o Bolsonaro. O que a Câmara quer que é esse padrão? O Lira falou claramente em entrevista para o Globo, em outras entrevistas, ele falou, o Lula não precisa dar ministério, o Lula precisa liberar o que era o processo de emenda. Os aliados do Lira deixam claro, a gente quer o controle do orçamento. A gente não quer o processo, eles querem direto a chave do cofre. E o governo, ele evita, porque tem questões éticas, tem questões técnicas, tem um monte de questões envolvidas em fazer isso, mas, ao que tudo indica, mais cedo ou mais tarde, se quiser governar, se não quiser ser caçado, o Lula vai ter que ceder para o Centrão, vai ter que ceder para o Lira. Ah, mas não poderia ser diferente? Poderia. Mas aí entra também, gente, nós como eleitores e como cidadãos. Nós votamos nesse Congresso que está aí. Nós votamos nessa Câmara dos Deputados. Nós elegemos. Você está querendo culpar? Muita gente não tem informação. Não estou querendo culpar. Estou só falando que é uma realidade. Nós votamos nisso. Não adianta, mas se não elegesse o Lira, se o 130 não elegesse o Lira, o resto elegeria. E ainda assim o Lira seria inimigo do governo, e tipo o Eduardo Cunha Feelings, né? A gente sabe onde a história termina. Então, não tem muita margem de manobra para o governo. Tem que aceitar. O Rui Costa, que é ministro da Casa Civil, precisa se debruçar mais sobre isso. Ele é mais técnico, mas precisa ser mais político, e caso contrário, me desculpe. Né? Padilha vai ter que se debruçar mais sobre isso também. Né? E para garantir, passa por garantir a chave do cofre para eles. Né? Claro que o governo não vai liberar tudo, mas eles vão achincar toda a votação até que volte a ser alguma forma semelhante ao que era a distribuição de emendas no ano passado.